Olá, sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado do primeiro ano, semana 4. Vamos às questões. Questão 1. Toda substância formada pelos elementos químicos carbono e hidrogênio ou carbono, hidrogênio e oxigênio, ao sofrer combustão completa, queima total, produz apenas gás carbônico e água. Encontre os coeficientes em falta que tornam as seguintes equações químicas corretamente balanceadas. Então, a questão do PET nos forneceu essa equação química com esses coeficientes estequiométricos. Então, é importante sabermos que, para balancear uma equação química, temos que levar em conta a lei de Lavoisier, onde a soma das massas dos produtos tem que ser igual à soma das massas dos reagentes. E, levando em conta que nós não estamos vendo a massa, estamos vendo apenas os átomos, então temos que ter os mesmos átomos dos dois lados e as mesmas quantidades dos dois lados. Então, aqui eu tenho 3 carbonos nos reagentes, 3 carbonos nos produtos, já estava pronto. Eu tenho 8 hidrogênios nos reagentes, eu tenho que ter 8 hidrogênios nos produtos. Então, eu tenho que colocar o coeficiente estequiométrico aqui, que multiplicado a 2 vai dar 8. Então, eu tenho 4H2O, 8 hidrogênios. Uma água tem 2 hidrogênios. 4 águas tem 8 hidrogênios. E agora eu tenho 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. Então, 5O2, 10 oxigênios. Então, está balanceada a equação. Vamos para a próxima. Combustão do etanol. Aqui a questão me informou 1C2H8O e 7 por 2O2. Eu tenho 2 carbonos. Então, do lado de cá, eu tenho que ter 2 carbonos. Eu tenho 8 hidrogênios. Então, aqui eu tenho que ter 8 hidrogênios. Eu coloco o 3 aqui, 6 hidrogênios, né? Então, eu tenho que ter 6 hidrogênios. Ora, agora eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 7. Eu preciso ter, então, 7 oxigênios do outro lado. Aqui eu já tenho um oxigênio. E aqui colocou 7 por 2. Então, essa alternativa aqui não pode estar correta. Porque eu preciso de 8 oxigênios. E aqui eu preciso de 7 oxigênios. E aqui está dizendo que eu tenho 8 oxigênios. Então, o correto é afirmar que aqui é o 3. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Então, a equação dessa forma está balanceada. O PET informou 7 por 2, 3,5. Não tem como ser. Então, aqui o número correto, o coeficiente estequiométrico correto é 3. Ok? Vamos para a próxima. Combustão do etanol alcometílico, CH4O mais O2, formando 1CO2 mais H2O. Então, o PET informou 1 e 1. Um carbono, um carbono. Vamos para o hidrogênio. 4 hidrogênios. Então, aqui eu tenho que ter 4 hidrogênios. Então, coloco 2 aqui na frente, 4 hidrogênios. Agora, vamos contar o oxigênio. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 2. Então, eu tenho 4 oxigênios aqui. E se eu tenho aqui um O, aqui então eu tenho que ter 1,5. 3 sobre 2. Então, eu vou ter 3 mais 1, 4. E aqui 2 mais 2, 4 oxigênios. A equação está balanceada. Ok? Próxima questão. A massa de 2 átomos de cloro 36 é igual à massa de 8 átomos de um elemento X. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em unidades de massa atômica é 12, 8, 18, 9 ou 11. Então, levamos em conta que o cloro possui massa 36. A questão me informa
Então, dois átomos com cloro com massa 36, eu vou ter a massa 72. Então, a massa de dois átomos de cloro 36, que é 72, é igual à massa de 8 átomos de um elemento X. Então, eu tenho 8X. Né? Então, 8X é igual a 72. Então, para mim descobrir a massa atômica de X em unidades de massa atômica, eu tenho que isolar o X e dividir 72 por 8. 72 dividido por 8, 9. Então, eu tenho a resposta. A massa atômica de X em unidades de massa atômica é igual a 9. Ok? Próxima questão. Calcule a massa molar das substâncias relacionadas abaixo. Sugestão. Use a massa atômica de uma tabela periódica. Então, nós temos o cloreto de sódio, NaCl. O sódio e o cloro, na tabela periódica, aparecem dessa forma. Número atômico 11, sódio, Na, sódio e a sua massa. No ensino médio, a gente costuma arredondar essa massa para ficar mais fácil o cálculo e sempre achar a massa aproximada das substâncias. No caso, o sódio, 22,99, a gente trabalha com 23. O cloro, 35,446 ou 35,457, a gente trabalha com 35,5. Então, igual cloro, igual sódio, todos os elementos da tabela periódica, né, todos os elementos que conhecemos estão presentes na tabela periódica. Então, podemos conhecer aqui vários elementos, como por exemplo, o cálcio apresenta massa 40,078, trabalhamos a massa como 40. Potássio, 39,098, trabalhamos a massa do potássio como 39. Então, como todos os elementos químicos, então nós temos o sódio, 23, cloro, 35,5. NaCl, cloreto de sódio, um sódio e um cloro. Eu vou apenas somar as massas, 23 mais 35,5. E o exercício está me pedindo a massa atômica. Né? Então, eu vou lá. A massa molar é a massa em gramas presente em 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares, ou seja, é o número correspondente a 1 mol. Para dúzia, a gente usa 12, 12 equivale a uma dúzia, 100 equivale a um cento. Para os átomos, a gente não pode usar dúzia, igual usa-se para os ovos, o cento, igual usa-se para salgadinhos de festa. Para o átomo, para a molécula, a gente usa um mol, porque é muito pequeno. Então, a gente usa essa quantidade de matéria, mol, que equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades elementares. Equivale a 602 sextilhões, né, de átomos ou moléculas. E para que eu tenha essa massa em gramas, eu tenho que reunir essa quantidade de átomos ou moléculas. E quando eu reúno essa massa, né, essa quantidade, então eu vou ter ali a minha massa em gramas por mol. Quantos gramas? A massa que apresenta-se o elemento na tabela periódica. Então eu tenho aqui o sódio 23 gramas por mol, 1 mol de sódio. O cloro 35,5 gramas por mol. Então eu tenho aí a massa aproximada deles. Então um sódio e um cloro, os dois juntos, então eu tenho 58,5. Qual vai ser a massa molar? 58,5 gramas por mol. Ou seja, se eu reúno 1 mol de partículas aí, de NaCl, eu vou ter aí 58,5 gramas. Então, massa molar da substância NaCl, 58,5 gramas por mol. Certo? Próximo. Fluoreto de bário. Eu tenho o flúor e eu tenho o bário. Na tabela periódica, eu tenho esses valores de massa. 137 para o bário, 19 para o flúor. Detalhe, o flúor aparece 2 vezes na fórmula do fluoreto de bário. Então, eu tenho que pegar esse 19 e multiplicar por 2. Multiplicando por 2, a partir daí eu posso somar as massas de bário e dos dois flúors. Então, 37 mais 137 mais 38, que dá o resultado 175. Massa molar, 175 gramas
por mol. Ok. O próximo é o ácido acético, C2H4O2. C2H4O2, carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então, eu tenho 2 carbonos, então não é 12 a massa total dele, é 24. 4 hidrogênios, então não é 1, são 4 hidrogênios, 1 vezes 4, 4. 16 é o oxigênio, eu tenho 2 oxigênios, então 16 vezes 2, 32. Somando tudo, eu tenho 24, mais 4, mais 32. Então, eu tenho 60 gramas por mol. Okay? Então, essa é a massa molar do ácido acético. Questão 3 resolvida. Vamos para a última questão. A tabela indica algumas das massas em gramas das espécies envolvidas de 2 experimentos segundo a reação genérica A mais B formando C mais D. Complete as demais massas, levando em consideração as leis ponderais. Então, a gente tem aí um experimento, com o estado inicial, os reagentes, o estado final, o produto. No primeiro, então, eu vou trabalhar a lei da conservação de massa, que é a lei de Lavoisier. Então, ele fala que em um sistema fechado, a soma total das massas das espécies envolvidas na reação, que são os reagentes, é igual à soma total das massas das substâncias produzidas na reação produtos. Ok. E se eu reparar, eu tenho aqui o estado final, que são os produtos. C mais D, 12 mais 36. É o total da massa dos produtos. 12 mais 36, 40. 12 mais 36, 48. Ora, e aqui no reagente eu tenho 8. Então, obedecendo à lei de Lavoisier, A só pode ser 40 gramas. O segundo experimento, ele leva em conta a lei de Proust, a lei das proporções constantes, que diz que as massas dos reagentes e produtos participantes de uma reação mantêm uma proporção constante. Ou seja, se eu colocar o dobro de reagentes, eu vou formar o dobro de produtos. Se eu colocar metade dos reagentes, eu vou produzir metade dos produtos. Então, e pode ver que aqui eu tenho 40, 10, 12, 3. Perceba, 10 é 25% de 40, 3 é 25% de 12. Então, eu tenho 40 dividido por 4, 10. 12 dividido por 3, por 4, 3. Então, se eu pegar 8 dividido por 4, 25% de 8, 2. 36 dividido por 4, 9. Repara, 10 mais 2, 12. 3 mais 9, 12. Eu tenho aqui a minha lei de Lavoisier e eu tenho a lei de Proust aqui, comparando o primeiro experimento com o segundo experimento. Ok? Então, essa aí foi a correção do PET, semana 4, do PET do primeiro ano, volume 1. Ok? Um molde de abraços. Fiquem com Deus, até mais. Química a favor da vida.